A história do Brasil não começou em 1500. Muito antes das caravelas portuguesas cruzarem o Atlântico, este vasto território já era palco de uma trajetória humana milenar, repleta de descobertas, adaptações e transformações. Antes das caravelas, este território já era lar de uma imensa diversidade de povos, culturas e línguas. Estima-se que mais de 1000 nações indígenas habitavam o Brasil, cada uma com sua própria visão de mundo, mitos, técnicas e modos de vida. Reduzir nossa história aos últimos séculos é ignorar milênios de desenvolvimento humano. Povos ancestrais dominaram técnicas de agricultura, manejo da floresta, navegação por rios e construíram redes de troca que atravessavam continentes. O passado pré-colonial era um palco vibrante de civilizações complexas. Povos como os construtores de sambaques, os habitantes da Amazônia e os ceramistas do Xingu deixaram marcas profundas em nosso território. Não deixaram pirâmides de pedra, mas ergueram monumentos de terra, conchas e ossos. Os sambaques, por exemplo, são testemunhos de sociedades que floresceram por milhares de anos, acumulando saberes e tradições. Hoje, arqueologia e história revelam um Brasil antigo, rico e sofisticado. Pesquisas recentes mostram que a Amazônia foi moldada por mãos humanas, com florestas cultivadas e cidades escondidas sob a mata. O Brasil tem uma antiguidade que rivaliza com grandes civilizações do mundo. Nossos monumentos de terra e saberes ancestrais dialogam com as pirâmides do Egito, as cidades maias e as culturas andinas. Esta é a verdadeira história antiga do Brasil. Uma história viva, transmitida de geração em geração, que resiste e se reinventa. O Brasil antigo nos espera. Cabe a nós escutar suas vozes, decifrar seus vestígios e valorizar a riqueza de um passado que ainda pulsa sob nossos pés. O sul do Brasil guarda as primeiras rachaduras na narrativa tradicional. Aqui, a terra revela segredos que desafiam tudo o que aprendemos nos livros escolares. Povos antigos já construíam monumentos no litoral de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, muito antes dos Tupi-Guarani. Escavações recentes revelam estruturas complexas, enterradas sob séculos de areia e vegetação. Eles ergueram os sambaquis, colinas de conchas, ossos e areia, verdadeiros marcos de uma civilização. Cada camada conta uma história. Restos de refeições, rituais e até sepultamentos. Alguns têm mais de 8.000 anos, mais antigos que Stonehenge. Datações por carbono confirmam a antiguidade impressionante desses monumentos. Os sambaques são testemunhos de sociedades organizadas, com profundo conhecimento do ambiente marinho. Eles dominavam técnicas de pesca, coleta e até construíam abrigos sofisticados. Segundo a arqueóloga Dra. Mariana Petri Cabral, os sambaquis mostram uma complexidade social e tecnológica que surpreende até os pesquisadores mais experientes. Essas descobertas mudam tudo. O Brasil pré-histórico era repleto de inovação. O Brasil antigo era monumental e está esperando para ser redescoberto. Cada sítio, cada fragmento, revela um passado muito mais rico e surpreendente do que imaginávamos. Os sambaquis são as pirâmides do Brasil antigo. Espalhados principalmente pelo litoral, eles começaram a ser construídos há mais de 7.000 anos, muito antes das grandes civilizações conhecidas das Américas. Feitos de conchas, ossos, areia e restos de alimentos, alguns sambaques chegavam a 30 metros de altura e meio quilômetro de comprimento. Sua construção era um processo coletivo, que envolvia o acúmulo paciente de materiais ao longo de gerações. Milhões de toneladas de material foram transportadas por gerações, exigindo esforço coordenado e técnicas de engenharia surpreendentes para a época. Isso exigiu organização social, liderança e um propósito coletivo. Os construtores dos sambaques, conhecidos como sambaqueiros, formavam sociedades complexas, com divisão de tarefas e papéis definidos. Os sambaqueiros eram mestres do mar, vivendo em harmonia com o ambiente.
Eles pescavam, coletavam moluscos e aproveitavam os recursos naturais de forma sustentável. Os sambaques eram cemitérios, marcos territoriais e centros de convívio. Serviam como locais de sepultamento, mas também de encontros, festas e rituais. Eram cidades dos vivos e dos mortos, integrando o sagrado e o cotidiano. Os objetos encontrados nos sambaquis revelam crenças, práticas espirituais e uma relação profunda com a natureza. Por quase 7.000 anos, mantiveram tradições estáveis e sustentáveis, adaptando-se às mudanças do ambiente e transmitindo conhecimentos de geração em geração. São arquivos da nossa história mais profunda, guardando informações sobre alimentação, clima, saúde e modos de vida dos povos antigos. Testemunhos silenciosos de uma civilização perdida, que resistiu ao tempo, mas hoje enfrenta ameaças de destruição. Eles mostram que o Brasil antigo era sofisticado e resiliente, com arte, tecnologia e organização social avançadas para a época. Os sambaques são parte fundamental da nossa herança, conectando o presente ao passado mais remoto do território brasileiro. E merecem ser conhecidos, respeitados e preservados como testemunhos vivos da criatividade e resistência dos primeiros brasileiros. Dentro dos sambaquis, arqueólogos encontraram muito mais que conchas. Descobriram vestígios de uma sociedade complexa, com práticas artísticas e rituais que atravessaram gerações. Sepultamentos cuidadosamente preparados, corpos cobertos de ocre vermelho, objetos pessoais e oferendas. Em alguns casos, urnas funerárias decoradas e cerâmicas pintadas acompanhavam os mortos, sugerindo rituais de despedida e respeito aos ancestrais. Esculturas de animais, os zoólitos, revelam uma arte sofisticada e um mundo simbólico rico. Instrumentos musicais feitos de ossos e conchas sugerem que a música também fazia parte dos rituais, talvez para celebrar a vida ou marcar passagens importantes. Essas peças, com detalhes impressionantes, eram usadas em rituais e demonstram crença na vida após a morte. Máscaras cerimoniais e pinturas corporais reforçavam a identidade do grupo e a ligação com o sagrado. Adornos de dentes de tubarão e pontas de lança feitas de osso humano indicam status social e redes de troca. Colares de conchas raras e pingentes exclusivos eram símbolos de prestígio, usados por líderes e xamãs. Havia hierarquias, líderes, xamãs e guerreiros. Conselhos tribais e cerimônias de iniciação marcavam a passagem para a vida adulta, enquanto disputas rituais reforçavam a coesão do grupo. Os rituais funerários eram o coração da vida sambaquieira. Fogueiras, danças e oferendas de alimentos marcavam a despedida dos entes queridos, fortalecendo os laços entre vivos e mortos. Cada camada de conchas reafirmava os laços com os ancestrais. A construção dos montes era um ato coletivo, carregado de significado, que unia gerações em torno de uma memória comum. Sepultamentos comoventes, como crianças com miniaturas ou adultos abraçados, mostram laços familiares profundos. Brinquedos e pequenas esculturas deixados junto aos pequenos revelam cuidado e afeto mesmo após a morte. Esses tesouros revelam um povo que sentia, acreditava e expressava sua visão de mundo. Mitos e lendas, transmitidos oralmente, atravessaram séculos, preservando a identidade sambaquieira. A arte dos sambaquieiros sobreviveu milênios para nos maravilhar. O trabalho de preservação revela a importância dessas peças para a história do Brasil e nos conecta diretamente ao passado, inspirando novas gerações a valorizar e compreender a riqueza cultural dos primeiros povos do Brasil. No vasto interior do Brasil, longe das grandes cidades e do litoral, floresceu uma cultura engenhosa, os arquitetos da terra e da floresta. Em vez de erguer monumentos de pedra ou conchas, esses povos escavaram casas subterrâneas, protegendo-se do frio intenso do Planalto Sul. As estruturas circulares, cobertas de terra e vegetação,
abrigavam várias famílias e eram conectadas por passagens, formando verdadeiras aldeias subterrâneas. Essas soluções engenhosas protegiam do vento, da geada e do frio rigoroso, permitindo a sobrevivência em ambientes desafiadores. Além de arquitetos, eram agricultores habilidosos e manejadores atentos da floresta, conhecendo profundamente o solo e as plantas. Cultivavam milho, feijão, abóbora e promoviam o crescimento da araucária para colher pinhão, alimento fundamental para a sobrevivência. Praticavam manejo florestal sofisticado, abrindo clareiras para plantar e colher, sem destruir o equilíbrio da natureza. Criaram cerâmica distinta, com desenhos geométricos e técnicas próprias, além de aldeias duradouras que resistem ao tempo. Eram ancestrais dos Caingang e Xokleng, povos que mantêm vivas tradições e saberes até hoje. Suas aldeias revelam inovação e complexidade, com redes de troca, rotas de migração e técnicas de construção adaptadas ao ambiente. O Brasil antigo era diverso, adaptável e repleto de histórias de engenhosidade. Sua história vai muito além do litoral, revelando um interior vibrante, inovador e fundamental para entender o passado brasileiro. Por todo o Brasil, nossos ancestrais deixaram pinturas e gravuras rupestres. São milhares de sítios, verdadeiras galerias de arte a céu aberto. Na Serra da Capivara, pinturas de até 20.000 anos mostram cenas de caça, dança e rituais. No Sul e Planalto, predominam grafismos geométricos, círculos, espirais, cruzes. Essas imagens são mensagens complexas, ainda não totalmente decifradas. Podem ser mapas, calendários, marcas de clãs ou símbolos rituais. Revelam um universo simbólico riquíssimo. A arte rupestre transmitia conhecimento, marcava territórios e conectava com o sagrado. Cada pintura é um fragmento de uma biblioteca de pedra. Estudar essa arte aproxima-nos da mentalidade dos primeiros brasileiros. É ouvir histórias milenares, escritas com pigmentos e pedras, e entender que o Brasil antigo era também um país de artistas. A interpretação dessas mensagens é um desafio constante para os arqueólogos. Cada símbolo pode ter múltiplos significados, dependendo do contexto e da localização. A arte rupestre não só nos conecta ao passado, mas também influencia a cultura moderna. Preservar esses sítios é crucial para manter viva a herança cultural e histórica do Brasil. Reconhecida como patrimônio mundial, a arte rupestre brasileira é um tesouro inestimável. Ela nos lembra da continuidade cultural e da profunda conexão entre passado e presente. O caminho do Peabiru é um dos maiores mistérios da América do Sul pré-colombiana. Mas, além do enigma, ele revela uma história de conexões profundas e surpreendentes entre povos e territórios. Uma vasta rede de trilhas ligava o litoral brasileiro aos Andes, cruzando milhares de quilômetros por florestas, campos e montanhas. Essas rotas permitiam a circulação de pessoas, bens e culturas muito antes da chegada dos europeus. Era uma verdadeira estrada transcontinental, construída e mantida por gerações de povos originários, conectando diferentes ecossistemas e sociedades. Prova de que os povos do Brasil antigo não viviam isolados, mas sim em constante contato, trocando saberes, técnicas e tradições. Mercadorias como sal, penas, cerâmicas, alimentos e até mesmo ideias e mitos viajavam por essa imensa rede, enriquecendo a diversidade cultural do continente. Em muitos trechos, o caminho era pavimentado e sinalizado com pedras, demonstrando um conhecimento sofisticado de engenharia e orientação. Os Guarani foram grandes usuários dessas rotas, mas a origem do Peabiru é provavelmente muito mais antiga, remontando a civilizações anteriores. O Peabiru era também uma rota mítica, associada à busca da terra sem mal, um paraíso espiritual presente nas tradições Guarani e de outros povos. Hoje, restam poucos vestígios físicos dessas trilhas,
mas sua existência muda radicalmente nossa visão do passado brasileiro. O Brasil antigo era interligado, dinâmico e globalizado à sua maneira, com redes de contato que atravessavam continentes. O Peabiru simboliza movimento, troca e conexões milenares, sendo um testemunho da criatividade e adaptabilidade dos povos originários. E desafia tudo o que pensávamos saber sobre o Brasil pré-colonial, revelando um passado muito mais conectado, complexo e fascinante do que imaginávamos. Por volta do ano 1000, as antigas sociedades do Brasil passaram por grandes transformações. Mas o que realmente provocou essa mudança tão profunda? Os sambaqueiros deixaram de construir seus monumentos e as casas subterrâneas foram abandonadas. Sinais de uma ruptura em modos de vida que existiram por milênios. Mudanças ambientais, como alterações no nível do mar, erosão das costas e crises climáticas, podem ter tornado seus modos de vida insustentáveis. A escassez de recursos naturais, como peixes e mariscos, forçou adaptações ou o abandono de antigas tradições. Ao mesmo tempo, novos povos, como os Tupi-Guarani, chegaram do norte, trazendo agricultura, cerâmica e novas formas de organização social. Essas migrações não foram apenas movimentos de pessoas, mas também de ideias, tecnologias e crenças. Conflitos por terras e recursos podem ter levado à absorção, expulsão ou desaparecimento das culturas mais antigas. A competição por territórios férteis e estratégicos intensificou as disputas, acelerando as transformações culturais. Provavelmente uma combinação de crise ambiental, pressões demográficas e migrações provocou essa virada cultural. Em muitos casos, antigas tradições foram incorporadas ou transformadas pelas novas populações. Quando os portugueses chegaram, encontraram um litoral dominado pelos Tupi. Mas por trás dessa aparente homogeneidade, havia séculos de mudanças, adaptações e conflitos. Os construtores de sambaquis e casas subterrâneas já eram lenda, preservados apenas na memória e nos mitos dos povos que vieram depois. A história pré-colonial foi marcada por mudanças, migrações e conflitos. Cada camada arqueológica revela uma nova fase, um novo povo, uma nova adaptação. Nada era estático. O Brasil antigo era um palco de transformações constantes, onde a sobrevivência dependia da capacidade de mudar e inovar. E cada mudança deixou marcas profundas em nossa identidade, visíveis nos símbolos, nas tradições e até mesmo nos genes das populações atuais. Entender essas transições é fundamental para compreender quem somos. Só assim podemos valorizar a riqueza e a complexidade da nossa verdadeira história. A história do Brasil é muito mais antiga, profunda e fascinante do que costumamos imaginar. Ela começa muito antes das caravelas, em um tempo em que a terra era habitada por povos de sabedoria ancestral, criatividade e coragem. Por milênios, este território foi palco de jornadas épicas. Povos diversos ergueram monumentos, desenharam mapas invisíveis nas rotas dos rios, criaram arte nas pedras e desenvolveram técnicas de sobrevivência e convivência com a natureza. Ignorar esse passado é como apagar as primeiras páginas de um livro extraordinário. É construir uma identidade sem raízes, sem orgulho, sem memória. Os povos originários de hoje são herdeiros diretos dessa longa e gloriosa história. Eles mantêm vivas as línguas, os saberes, as festas e os sonhos de seus ancestrais. Valorizar o passado é respeitar o presente e fortalecer o futuro. É reconhecer que somos parte de uma linhagem de resistência, criatividade e esperança. A cada nova descoberta arqueológica, montamos mais um pedaço desse grande quebra-cabeça. Cada fragmento revela um Brasil antigo, vibrante e surpreendente. O Brasil antigo é um campo fértil de perguntas, fascínio e possibilidades. Um universo de histórias esperando para serem contadas. Não comece nossa história em 1500. Ela é muito mais vasta, rica e épica. Volte 10, 12, 20 mil anos.
Imagine as primeiras pegadas humanas, os caçadores da megafauna, os construtores de sambaquis, os povos das florestas. Pense nos desafios enfrentados, nas descobertas, nas alianças formadas e nos sonhos compartilhados ao longo dos séculos. Essa é a verdadeira fundação da nossa história. Uma história de engenhosidade, adaptação e esperança. Um passado grandioso, agora emergindo para ocupar seu lugar de honra. Um legado que nos inspira a olhar para o futuro com confiança. Cabe a nós abraçar essa herança, nos orgulhar dela e garantir que ela floresça para as próximas gerações. O Brasil tem uma história milenar, épica e luminosa para contar ao mundo. E essa história começa muito antes de 1500. Começa com a coragem, a criatividade e a esperança dos primeiros brasileiros. Embora muito já tenha sido descoberto sobre os povos antigos do Brasil, a história está longe de ser completa. Nos últimos anos, novas e audaciosas teorias surgiram, desafiando crenças de longa data sobre as origens dos primeiros brasileiros. Alguns pesquisadores sugerem que os primeiros habitantes podem ter chegado não apenas pelo norte, cruzando antigas pontes terrestres, mas também de terras distantes, talvez até mesmo pelo mar, milhares de anos antes do que as cronologias tradicionais sugerem. Semelhanças intrigantes em ferramentas de pedra, evidências de DNA e até mesmo arte rupestre provocaram debates acalorados na comunidade acadêmica. Descobertas recentes em cavernas remotas e margens de rios revelaram ossos humanos e artefatos que antecedem a chamada cultura Clovis da América do Norte, sugerindo que o povoamento das Américas foi muito mais complexo do que se imaginava. Houve mais de uma rota de migração? Viajantes antigos da África, Oceania ou até mesmo da Europa poderiam ter chegado às costas sul-americanas muito antes da história registrada? Essas perguntas alimentam discussões apaixonadas entre cientistas, arqueólogos e historiadores. Cada nova descoberta, um crânio antigo, um petróglifo misterioso, um fragmento de cerâmica esquecida, adiciona uma nova peça ao quebra-cabeça. Teorias antes consideradas marginais estão sendo reexaminadas à luz da tecnologia de ponta e de investigações de mente aberta. À medida que as evidências aumentam, cresce também nosso senso de admiração. As origens dos primeiros povos do Brasil podem ser ainda mais diversas e surpreendentes do que jamais sonhamos. No final, a busca por respostas é tão emocionante quanto as próprias descobertas, lembrando-nos de que a história é uma jornada viva e em evolução, uma que nos convida a questionar, a imaginar e a continuar explorando o desconhecido. À medida que juntamos os fragmentos do nosso passado milenar, cada descoberta faz mais do que reescrever uma linha do tempo. Ela remonta à forma como nos vemos hoje. As histórias que emergem da terra, dos rios e das pedras nos convidam a reconsiderar as raízes da identidade brasileira. Nossas origens não são um fio único, mas uma tapeçaria tecida a partir de inúmeras jornadas, encontros e mistérios, ainda esperando para serem desvendados. Essas revelações desafiam estereótipos e expandem nosso senso de pertencimento. Elas nos lembram que a história do Brasil é de diversidade, adaptação e resiliência, qualidades que continuam a nos definir. Para estudantes, pesquisadores e sonhadores, a narrativa que se desenrola inspira curiosidade e orgulho, despertando novas perguntas sobre quem somos e de onde viemos. Olhando para o futuro da pesquisa histórica no Brasil é mais brilhante do que nunca. Avanços tecnológicos, colaboração com detentores do conhecimento indígena e uma abertura a teorias não convencionais prometem descobertas ainda mais surpreendentes. O passado não é mais uma terra distante, é uma força viva, moldando nossa cultura, nossos debates e nossa visão para o futuro. Nos ecos de passos ancestrais, encontramos não apenas respostas, mas um chamado para continuar buscando. Porque, ao entender onde começamos, desbloqueamos novas possibilidades para quem podemos nos tornar.
A jornada no tempo continua, convidando cada brasileiro a fazer parte da história. Um abraço e até o próximo vídeo.